Gravando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Empresa de Verdade. Aqui, o pequeno empreendedor vai aprender técnicas para transformar o seu negócio em uma empresa de verdade. Eu sou o Jean. E eu sou o Rodrigo. E hoje a gente vai tratar de um assunto que, às vezes, ele até ofende o dono da empresa. Ele é complicado. Todo mundo diz que sabe fazer, né? Todo mundo faz. Não, eu controlo. E é controle e análise financeira, galera. Então a gente vai falar aqui, tratar algumas coisas sobre fluxo de caixa e o que uma empresa precisa para fazer um controle e análise financeira. E a gente vai focar hoje principalmente nos principais erros, né? Que o pequeno empreendedor comete, o que ele deixa de fazer, né? A maioria do pessoal, a primeira coisa é o erro básico, né? Todo mundo mistura as contas pessoais. Esse é o pior de todos. O pior de todos, né? Esse é o que eu vivia muito forte quando estava começando a minha empresa. Ainda vivo um pouco hoje. Ainda tá pendendo pros lados. Ainda tô. Não vou dizer que eu tô assim totalmente separadinho, porque nos meus trabalhos de marketing aí, fora a Caricanecas, né, ainda tá bem misturado, não tenho uma separação. Mas é isso aí, galera. Hoje a gente vai falar então sobre fluxo de caixa, como fazer isso, né? O Rodrigo vai falando aí o passo a passo do que tem que ser feito. E vamos falar também sobre como fazer isso na parte prática, assim, né? Na parte teórica e na parte prática, né? Processos, como é que funciona, tecnologias que a gente vai usar, quem que é o responsável por isso dentro da empresa, né? Quem que não é responsável e às vezes está lá mexendo e não deveria, né? Pega 10 no caixa lá e pega uma coca pra nós lá. Esse aí é clássico, né? Clássico. E depois ninguém... Deu falta aqui, ó. Faltou 200 esse mesmo. Onde é que tá esse 200? Esses centavinhos aí, às vezes o cara não dá muita moral, né? Lá na oficina é coca e paçoca, né? Virou coca e paçoca o 200. Coca e paçoca. Coca e paçoca. É isso aí então, Rodrigo. Vamos lá. O que tu trouxe aí pra gente de que seriam os principais erros, ou vamos começar pelos acertos? Por onde é que você quer começar a falar hoje? É que a parte financeira é um negócio complexo, por um lado, mas por outro lado é fácil. Ele se torna complexo quando tu não tem conhecimento. Quando tu não tem conhecimento, tu olha para aquilo, parece um bicho de sete cabeças. Foi o meu caso ali. Quando a gente começou a sociedade, eu falava, mas não tô entendendo nada que tu tá falando aí. Mas depois que tu organiza bem certinho, a vantagem de tu ter os números bem orientado, bem organizadinho, é que tu bateu o olho lá, tu já percebe, ó, isso aqui tá fora, isso aqui não foi cobrado, isso aqui não foi pago. Então, por exemplo, as nossas ordens de serviço, né, conforme um determinado serviço, são parecidos os valores. Então, se a gente fez um motor lá, então o motor do mesmo tipo vai ter um valor parecido, né? Tá. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes de tu continuar. Tu falou de ordens de serviço. Isso que tu vai falar aqui hoje serve para só quem presta serviço ou é para quê? A parte financeira, independente do teu nicho de produto, se é serviço, se é produto de revenda, se é uma panificadora, se é um supermercado, se é uma loja de roupa, o financeiro da empresa se adequa em qualquer lugar. Ele é independente. Do funcionamento. Porque o que importa na empresa é dar lucro, o dar lucro da empresa tem muito a ver com a gestão financeira. Né? Então, independente do que tu faça, claro que há negócios que têm margens maiores, há negócios que têm margens menores, mas o controle financeiro é para qualquer coisa. O controle tem que ser feito. Tem que ser feito. A primeira coisa, eu acho que a gente até brincou ali, que é a relação das despesas pessoais com as da empresa. Quando a gente decidiu abrir a empresa, aí, beleza, vamos abrir a oficina. Aí foram várias reuniões, né, de captação de dinheiro, enfim, todas as coisas. E a gente sentou um dia lá, fez uma janta, e daí eu falei pro meu irmão, então vai funcionar assim, a gente vai estipular um salário, né, a gente vai ter um salário, e todo mês recebe esse salário. Daí ele falou, não, mas como assim? Mas eu vou trabalhar de empresário e vou continuar sendo peão? Foi esse o pensamento dele. Né? Esse aí ficou perdurando na minha cabeça um bom tempo também. Como assim eu vou ter um salário? O dinheiro da empresa é meu, eu tô ganhando tudo isso aí, pra quê? Pra ter uma ideia, tipo, olha como a visão, né, de um leigo. Na cabeça do meu irmão, a gente ia pegar, por exemplo, a empresa vendeu 10 mil reais.
Teve um custo de peça de R$ 6.000, sobrou 4. Então, Divide-se 4. divide tudo. Entendeu? Era essa a percepção, né? Isso aí eu demorei muito a entender, né, que uma coisa é fluxo de caixa e outra coisa é o DRE, né? Então, lá no final do DRE, que a gente vai tratar mais a fundo em outro episódio, mas é quando você... É nada mais, nada menos do que uma tabela ali, onde vai ter todos os gastos da empresa, né? E lá na última linha, né? Descontando já imposto, custo, tudo, lá que é o lucro, né? Aquilo que é dividido, né? Não o que foi vendido no mês. Lá o que demonstra se tudo que tu fez no mês É. deu lucro ou não isso. deu nada. Eu falei que é dividido se tiver dado lucro, né? Mas se não deu lucro, não tem o que dividir, né? Só que é importante entender a diferença Exatamente. de fluxo de caixa, de faturamento. Esse mês eu vendi tanto. Tá, mas e quanto que tem de conta para pagar? Né? Já foi pago os impostos, já foi pago os funcionários, já foi, né? Enfim, né? Todos os custos da empresa já foi tirado para eu realmente dividir esse lucro, né? O fluxo financeiro é tão importante, cara, que às vezes tu acha que é só vender. Não, vendi 100 mil, não tá sobrando. Então vou vender 200, vai dar certo. E às vezes se tu tava tendo um prejuízo de 10 mil vendendo 100, vendendo 200 tu vai ter um prejuízo de 20 mil. Não, mas como assim? Eu vendi mais? Mas essa é a parte da financeira que ninguém faz. Às vezes o cara tá, principalmente a questão, né, do compra e venda, né? O cara compra tudo à vista, por exemplo, e vende a prazo. E vende a prazo. E aí começa a mexer muito no caixa, né? Tipo, às vezes tá com um monte de estoque, fez bastante venda, mas vai receber daqui 2 meses, fica 1, 2, 3 meses com o caixa da empresa sem dinheiro. Exatamente. E o cara não consegue analisar os processos também. Será que se eu der tantos por cento de desconto é ideal? Não é? Será que se eu vender no cartão é ideal? Não é? Tipo, o cara tá tão bagunçadão, só vendendo, querendo vender, que ele não faz essa análise que tem que ser feita. Isso é o papel da empresa. Analisar o que está acontecendo na empresa. O dono da empresa é responsável pelo estratégico. Ele tem que estar na estratégia da empresa executando. E quando a empresa é pequena, Rodrigo? Quando a empresa é muito pequena, pensando aí, às vezes o dono da empresa trabalha também no operacional, porque ele é técnico em alguma coisa, ou é o dono do mercadinho, o dono da padaria, e é ele que tem que fazer esse controle financeiro também, lançar lá no sistema e tal. Como é que, em que hora do dia, como é que o cara vai fazer essa análise financeira? Só eu trabalhava no administrativo da oficina, eu chegava às 7h15 da manhã, 7h10, fazia lançamento de nota, analisava as ordens de serviço, será que deu você lucro? não batia o ponto, então, só o horário de trabalho? E não ganhava hora extra também. Tá. Não, que estranho isso, cara. Aí eu chegava às 7h15 por ali, 7h10, e fazia isso aí para 8 horas, que é a hora que os mecânicos estavam chegando, a gente começava a buscar carro e trabalhar. Aí, Entendi. 1h da tarde de novo, e depois das 6 de novo. Então tem horário pra Tem. feito. Na verdade é questão de escolha, né? Tudo é questão de escolha. Claro, hoje, que nem hoje, a gente tá mais organizado, tem alguém me ajudando, então é mais prático, né? Mas no início, né, tava lá pequeno ainda, não tinha lá um lucro grande, não tinha um fluxo de caixa alto para contratar uma pessoa, então era na mão mesmo, na unha. E o que ninguém para pensar é que quando tua empresa é pequena, é menos coisa para tu controlar. Então, se tu determina um processo, por exemplo, eu tinha uma espécie de processo de execução dos meus controles financeiros. Então, eu já chegava rapidão ali, eu já fazia aquilo, né? Uma coisa que eu mudei bastante de opinião aqui na Caricanex, quando foi ensinando aqui pra mim, é a questão dos lançamentos no sistema, né? Então eu falava assim, vamos lançar aí cada 15 dias, né? Pega todas as vendas e cada 15 dias lança. Quando você vende muito, muito pouco, assim, poucos pedidos, olha, até vai. Mas eu não recomendo. Mas ainda dá errinho. Porque passou 1 dia, 2, 3, a memória falha. Ou você, em algum lugar, você vai ter que anotar. Eu gastei R$50 na livraria aqui, comprei uns materiais do escritório. Não anotou aqui em lugar nenhum. Já foi.
Cara, aquilo esquece, não adianta. E se tu vai ter que anotar em algum lugar, num papel, numa planilha, por que que já não usar um Já sistema, lançar né? direto, né? Já lança direto Eu no sistema. tinha o hábito de, vem aqui, comprei essa caneca. Não, me dá a notinha, que daí eu boto a notinha aqui, tando com a notinha na mão, vou chegar lá, vou lembrar de lançar. Mas daí essa notinha tava no bolso, daí às vezes lavava a roupa, sumia a notinha. Então, E aí, e também tem casos de não ter notinha, né? não Às tem vezes notinha, né? compram alguma coisa na rua, comprou com dinheiro e tal. Tem que fazer essa transferência do dinheiro pessoal para a empresa, lançar lá bonitinho, Eu né? me considero um cara muito bom de memória. Cara, não é fácil tu controlar todas essas coisas. Ah, não, é muita coisinha, vai acumulando. Tu tem que pensar no funcionamento do negócio, tem que pensar no marketing, tem que pensar em tudo, né? Então, a parte financeira, eu demorei a entender isso, aplicar realmente, mas é o mais rápido que possível. O Uhum. mais rápido que der para lançar no sistema, porque assim como conversar com o cliente faz parte da venda, às vezes alguma outra coisa, faz parte da venda também ser lançado no sistema para ter o histórico, né? Imagina tu ter uma empresa organizada, tu chegou dia 20 do mês, tu já vendeu o que precisava vender para pagar teus custos, já teve o lucro, tu pensar assim, bom, a partir de agora, o que vier é lucro, digamos assim. Uhum. Como é que tu vai saber disso? É analisando dados. Ah, faz sentido. Da onde que você vai, como que você vai saber que bateu a meta É, realmente, né? Às vezes vendeu bastante, mas gastou bastante e não tem como não fazer. lançou o gasto, faz sentido. Então é bem interessante. Eu acho que pra gente pensar assim em controle, né? Como fazer um controle? A gente sempre ouve dizer, se eu não tenho nenhum controle, qualquer um é melhor que nenhum, né? Uhum. Então, hoje, como que eu controlo? Eu faço o controle via sistema, que é o que a gente utiliza na Caricanex, que é o que eu utilizo na oficina. Para quem talvez não tenha essa demanda, o que, cara, pelo menos um livro caixa tem que ter. O livro caixa. O que que é um livro caixa? Eu não conheço. Não conhece? Como que funciona isso aí, cara? O livro caixa, ele tem na É livraria. um livro É um físico, livro, na mão um mesmo? caderno grandão ali. Ah, tá. É que eu já sempre penso, tá, mas deve ser um sistema, isso é só um nome, né? Ele é Não. um caderno, É um como se fosse um caderno caderno mesmo. básico. A única diferença é que ele já vem preenchido as coluninhas com data, né, para você colocar data, quanto entrou, com um campo de observação para você colocar, por exemplo, entrou R$ 100 da Canecas vendido do fulano e tal. Ah, tu anota ali o que foi aquele dinheiro e se entrou e saiu. E no final do dia você faz um fechamento. Iniciei o dia com R$ 100, fiz determinadas X vendas, paguei determinadas contas, tem que me sobrar X valor. E esse livro caixa, então, é indicado, assim, quando o cara trabalha sozinho, em duas pessoas, no máximo, assim. Porque daí, até a gente vê no comércio, hoje em dia mesmo ainda tem, sabe? Tem. É aquele negócio que tu vai lá, tu dá o dezão pro cara que tu comprou a caneta, o cara vai lá do ladinho, marca 10 pila. Entendeu? É, é rústico, mas se tu não tem nada, Uhum. qual que é a diferença disso? Isso, o livro caixa se aplica no fluxo de caixa, que é um campo que você tem no sistema. O fluxo de caixa é dinheiro que entra e dinheiro que sai. Mas lá você não consegue descrever que você pagou R$ 100 de taxa de cartão de crédito. Então não tem nada a ver só os pedidos, as vendas, os serviços do que é realmente o controle financeiro. O fluxo de caixa é dinheiro que entra, dinheiro que sai. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Faturamento é o que você vendeu, dependendo dos teus custos. Vendi R$ 100.000, isso é faturamento. E o fluxo financeiro, aí é um caso mais aprofundado. É o quanto você demora para receber do teu cliente, o prazo que você tem para pagar teu fornecedor, o quanto você usa do teu capital de giro, o quanto você trabalha com o dinheiro do cliente. O fluxo financeiro é algo mais complexo. Aí isso não é possível com planilhas ou na Muito mão. difícil. Dá para fazer? Dá. Mas Daria muito mais trabalho do que muito jogar mais trabalho. num sistema. Aí que entra uma coisa que na minha área de tecnologia, que eu trabalho com tecnologia, eu falo, não, tem um sistema aqui que faz isso, mas na versão grátis dele só vai até aqui. Aí as pessoas têm um medo assim, meu Deus, mas eu vou ter que pagar um sistema, né? Cara, pagar um sistema faz parte de um custo da empresa, por exemplo, né? Às vezes para algo, esse exemplo que eu dei geralmente para algo pessoal, um armazenamento em nuvem, para tu não perder teus arquivos e tal, custa tipo muito barato por mês e a pessoa pensa, nem vê às vezes o preço e fala, meu Deus, mas é muito caro.
Os sistemas hoje, para a empresa, tem sistemas que são muito baratos, né? Tipo, pensando no... Claro, tem que analisar a realidade de cada negócio Exatamente. e tem Valores e... diferentes níveis de faturamento, né? Mas é um custo muito barato, muito mais barato que um aluguel, por exemplo, de uma sala. E se você pensar o quanto que é a tua hora, quanto custa a tua hora para a empresa, você passar várias horas na caneta e na calculadora e você simplesmente chegar e vou analisar meu DRE, entrar no sistema e clicar lá, DRE, puf, tá tudo ali. E, Não, a, não ter que depender do contador, né? Para o e, cara a, chegar e lá. outra vantagem de ter um sistema é que lá já tem campos pré-determinados, né? Então, você, além de você às vezes poder moldar a sua realidade, há campos já pré-determinados para te lembrar, porque senão tu senta, vou anotar tudo aqui. Tu vai esquecer de alguma coisa, né? E o cara que desenvolveu o sistema, ele tem lá uma equipe que está ali desenvolvendo e fazendo e refazendo e lembrando, faltou esse campo, vamos colocar lá, vai fazer esse campo. Então, a parte de controle financeiro é importante, porque que também tem que ser bem cuidado. Imagine, o meu faturamento hoje na oficina, ele é em torno de 70% via cartão de crédito. Cartão de crédito e débito. É bem alto o meu uso de cartão lá. Então, e normal, o cartão de crédito tem a sua taxinha lá, se é 2, 3%, mas tem. Então, agora faça a conta, 70% do meu faturamento. Se eu não controlar o quanto eu gasto de taxa, eu vendi, vamos supor que eu tenha vendido 50 mil reais no cartão. Então faça a conta aí, 50 mil reais, vezes vamos usar 3%, que seria uma taxa meio universal, né? São 300 vezes 5, são 1.500 reais, que simplesmente sumiu. Aí é que tá, o cara tá lá com... Vendeu tanto, olha na conta no banco e cadê o tanto que ele Daí por queria isso que ver, tu né? escuta, cara, eu vendo e não enxergo o dinheiro. Aí vamos aumentar a dor. O cara vai lá e adianta esse dinheiro. Tem mais uma taxa de adiantamento. Adiantamento... Porque, por exemplo, se tu vende... vamos usar um exemplo da Stone da vida aí. Tu vende lá em 6 pagamentos. Então tu vai receber 6 Tu diz parcelas. a maquininha de cartão lá, Isso. onde tu faz o pagamento, tá. Tu vai receber 6 parcelas. Mas tu precisa do dinheiro, tu vai lá e adianta o dinheiro. Aí tu vai pagar uma taxa mensal de cada parcela. Então vamos Então, supor... além da taxa da venda, paga mais uma taxa se tu quiser antecipar o valor. Entendi. Vamos usar um valor redondo, R$1.000. Aí descontou 3%, sobrou 970. Aí você vai pagar lá, vamos supor, 199 ao mês para adiantar. Então, quem sabe essa adiantação dá mais um cenzão aí. O teu milão sobrou 800 e poucos pila. Isso de R$1.000, né? De R$1.000. Agora coloca essa mesma porcentagem aí pra Então, maior quantidade. Então, tu viu como só aí a gente já sumiu com uns 15% do faturamento? Sumiu e ninguém sabe onde tá? E isso tem que entrar no fluxo de caixa. Tem que entrar no fluxo de caixa. E como que faz isso daí? Tá, eu vendi lá R$1.000. Eu tenho que fazer manual isso? Ou tem alguma forma de automatizar? Como é que funciona? Particularmente, eu acredito que não sei se há como automatizar. Porque o que acontece? Quando tu faz a venda, o cliente pagou um valor X e entrou aquele valor na tua conta. Lá na tua conta do aplicativo, da Stone, do Cielo, da empresa que for, vai entrar esse valor descontado. Então, quando você faz como é que fugiu a palavra agora? Mas você compara os saldos, né? A conciliação bancária, vai dar uma diferença de saldo. Essa diferença de saldo, se você sabe que é a taxa de cartão, você vai ter que fazer uma despesa. Não tem como você alimentar essa despesa automaticamente, entendeu? Não tem como o sistema ir lá ver quanto foi, né, a taxa. E será que teria formas de fazer cadastrar lá uma taxa padrão para já descontar automático? Eu acho que daí talvez teria que programar o sistema, né? Vamos supor, o valor que entra, que é relatado, que é via cartão de crédito, nessas condições de parcelamento vai ter... Já desconta vai ter uma despesa. Uma porcentagem. Aí eu acho que teríamos que ver com os universitários de engenharia de computação. Vamos dar uma pesquisada nisso aí, que talvez seja uma coisa interessante, né? Para cadastrar lá uma taxa padrão para um tipo de pagamento. Mesma coisa poderia ser cadastrado talvez um pagamento por boleto, né? Enfim, qualquer outro tipo de taxa. Né? Como eu tenho tudo na mão, os dados, quando eu dou a entrada do dinheiro via cartão, eu já dou a saída da taxa. Tu já faz Faço na hora. Não deixe para depois. Lembra que a gente comentou? Deixe para depois.
Então, não, eu vou descer, é simples, cara. Eu tô sentado no meu computador, Jean me pagou R$ 100 no cartão, foi pra conta lá. Ah, 3%, então saiu 3 pilas, simples assim. Já Segundos, né? E faz já o clica tá. lá, novo lançamento, despesa, anota a observação, o que que foi. O que eu consigo fazer, às vezes na correria, por exemplo, eu faço vários recebimentos. Aí eu deixo os canhotinhos lá, né? Eu tenho 10, 15 canhotos. Aí eu consigo fazer um único lançamento da taxa, né? Somando as taxas que deu ali de desconto e tal. Mas se eu só tenho um lançamentinho, infelizmente vai ter que ser. Ah, tá. Aqui já entra uma coisa que eu dividi em 3 partes aqui, pensando no controle o controle financeiro como toda empresa, né? Você vai precisar de pessoas para fazer aquilo. Você vai precisar ter alguma tecnologia, que a gente falou, né? Pode ser o livro caixa, Pode pode ser o ser livro uma caixa. planilha, pode ser um sistema mais avançado. E você vai ter que ter um meio de fazer isso, o processo, né? Então, quem faz, como faz e onde faz, né? Então, fala mais um pouquinho pra gente aí como é que vamos dividir isso da empresa. Quem que vai fazer isso dentro da empresa? No meu caso, eu desenvolvi o processo, né? Eu era sozinho, então eu me adequei melhor dessa maneira. Solicitar as vendas, dar baixa. Quando eu não tinha acesso aos dados do cartão, mas eu sabia as taxas, eu calculava e assim por diante. Quando eu contratei alguém para trabalhar, me auxiliar nisso, eu passei essa receita. Ó, você vai receber do cliente e já vai dar a entrada do dinheiro, da entrada do cheque, da entrada do cartão. Se tiver taxas, você já dá a saída. Não é depois, é automático. Então a função dela, o meu processo é bem determinado. Recebíveis via cartão, você já lança a entrada e já lança a despesa da taxa de No cartão. mesmo momento ali, finalizou a venda, o cliente foi embora, ela Ela já lança ali. ela tem Então, que dar a entrada do dinheiro, ela já dá a saída da taxa de cartão. esse é o processo que você utiliza lá. E qual que é a tecnologia que você usa lá na oficina? O que você usa para fazer isso? Hoje eu utilizo um sistema, né, que é o VHSys, que é tudo por lá, tudo concentrado, gera o pedido, lança os recebíveis, dá a baixa, tudo por lá, né? Tudo assim por diante. E como eu utilizo uma máquina que me paga no outro dia, que é um detalhe que a gente vai entrar depois no fluxo financeiro, ela mesmo ela dá a venda e já dá a taxa, né? Já dá o quanto foi descontado. Então a minha colaboradora não precisa calcular, ela precisa lançar. É o Ela processo dela. precisa acessar o sistema da máquina lá e olhar quanto foi e deu. Não é no celular, né? É um No aplicativo, próprio celular. o próprio celular da empresa, ela só abre ali e já tá ali a venda. Ah, então É bem acessível, né? já facilita muito mais. Então Muito o mais. processo e a tecnologia é essa. A pessoa que cuida disso é só ela ou você também faz isso? A gente trabalha em paralelo, mas eu muito menos que ela. Se ela não tá lá, eu executo, né? Mas a responsável é ela. Eu não, por exemplo, se ela foi atender um cliente, alguma coisa e tal, ou eu recebi após o horário que ela já foi para casa, então eu não deixo para lá. Se eu não posso fazer, eu deixo para ela em cima do computador dela os comprovantes com o nome das pessoas para ela fazer no outro dia. Mas é no máximo um dia de delay e olha lá. Então aqui tem que ter uma coisa em mente assim muito clara na mente do empreendedor, né? Porque tu envolve 3 coisas, a tecnologia, o processo e a pessoa. Nesse caso, no teu caso, é mais que uma pessoa. Se essas 3 coisas não estão alinhadas, para acontecer um erro é muito fácil. Às vezes um lançamento duplicado, por exemplo, né? Você é o responsável de lançar, mas ela de vez em quando também é, ou o contrário. Aí vai lá os dois, acham um comprovante lá, os dois lançam o mesmo pedido, lançam a mesma taxa, já vira um BO, né? E aí que tá o quanto é bom ter os dados, porque já aconteceu isso. Mas quando eu tô fazendo a minha conferência financeira, 2 lançamentos no mesmo valor, na mesma data, do mesmo cliente. Aí é que é legal ter um padrão também. Às vezes, claro, se tem o nome do cliente ali no pedido, já facilita um monte, né? Mas de preferência ter o nome completo, não ter lá Fábio, João, né? Daí repete, tem 2 Fábios lá, às vezes um valor diferente, aí já fica cabreiro, né? Será que eu digitei errado o valor ou será que é o mesmo pedido? Daí tem que conferir. E isso toma tempo, né? Isso, a gente tá dando um exemplo bem bobo aqui, assim, né? 2 João ali. Mas durante o dia pode acontecer vários desses. E se não tem um padrão, assim, por exemplo, toda vez que eu vou lançar um pedido, eu coloco o nome do cliente e depois eu coloco, sei lá, alguma... No meu caso é nome, carro e placa, né? Isso, aí, esse exemplo que eu tava procurando. Tava pensando em um aqui, não consegui pensar rápido.
Então, o nome do cliente, carro e placa. Não tem como errar isso. Não tem como repetir. Pode ser possível, mesmo nome, mesmo carro, mas a placa nunca vai ser. O João do Celta, mas tem que mudar a placa, né? Se não mudou a placa, daí também já liga pra E- polícia, né? Porque é um carro roubado. ali Parece que algo não está certo. algo não está certo. E o fato também da gente fazer o lançamento através do pedido virou rastreio, né? Então, porque tá lá contas a receber do pedido número X. Lá no pedido número X vai estar descrito o que foi feito naquele carro. Então, como no dia a dia a gente atende o cliente, tu acaba gravando. O carro do Jean do Polo Preto, ele fez o motor. O carro do Jean do Polo Preto da placa XYZ trocou só o óleo. Então, ali tu tem todos os dados, né? Não tem dar erro, né? Não tem como errar. Quer dizer, não tem como errar, não, Mas né? minimiza Mas minimiza o máximo do que, por exemplo, uma planilha, um livro caixa ali, esqueceu de anotar, né? Então Exatamente. facilita bastante o negócio. E sobre tecnologia, cara, eu queria trazer uma coisa aqui. As pessoas, do modo geral, assim, falando, não só do controle financeiro, mas do modo geral, as pessoas usam muito mal a tecnologia. Eu, eu tenho uma história engraçada para contar. Eu falo isso para as pessoas falam, né, nada a ver, tu estudou, não sei o quê. Eu me formei em informática, né, sou professor de informática, mas antes de me formar, enquanto eu estava na faculdade, eu trabalhei por 7 anos num colégio, né, um colégio particular, e eu trabalhava no suporte de informática. Então, desde das salas de aula, né, tinha 100 e poucos funcionários, 700 e poucos alunos, e mais as coordenações e tal, enfim. Eu dava suporte para toda aquela galera. E daí fala assim, às vezes a gente fala assim, como é que tu faz tudo isso? Na maioria dos casos, sem brincadeira, assim, cara, uns 80% dos Vai dizer que era casos... só reiniciar a máquina. Não, é pior do que reiniciar a máquina, nem precisava reiniciar a máquina. Esse era os outros 20%. Mas 80% dos casos, por exemplo, chegava lá no computador, hoje não está funcionando aqui a impressora. Aí eu lia lá na tela, a impressora está sem papel. Um exemplo bem Não bobo. funcionou, mas... Um exemplo bem bobo. Mas coisas mais avançadas acontecia o mesmo. Os programas, os programadores estão lá fazendo o programa, lá construindo, né? Tem um engenheiro de software, eles colocam mensagens na tela que te ajudam. Praticamente todos os possíveis erros que possa vir a acontecer já tem uma solução prevista. Quanto melhor o sistema, mais moderno ele for, mais isso vai ser. Por exemplo, os programas do Google. A gente usa ali o Documentos Online, o Google Drive, né? É uma empresa gigante, né? Então, eles criam esses softwares para você conseguir resolver o problema sozinho. E pensando em sistemas como, por exemplo, a gente utiliza o VHSys, eles estão num nível muito alto, assim. Bom. Então, tu clica lá... Patrocina nós, VHCs. Daí você clica lá, não sei fazer tal coisa. Eles têm um canal no YouTube que ensina. Eu não sei lançar contas a receber aqui a partir do pedido. Vai lá no canal do YouTube deles e procura. Mas, e se você ligar também, né? É na hora. Isso, eles têm o suporte deles também. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes as pessoas deixam de usar coisas da tecnologia que nem imagina que tem no sistema porque simplesmente não leu o que está escrito na tela. Eu fiquei 7 anos lá, eu falava para as pessoas assim, que eu fiquei 7 anos trabalhando lá, resolvendo os problemas só que eu aprendia na hora. Eles me pagavam um salário para eu ler o que estava escrito na tela do sistema e arrumar. E cara, sem exagero, era literalmente isso. E eu passei por isso. Por exemplo, a planilha que eu utilizava de custo antes do sistema, ela tinha um campo lá que era transferências, né? Para mim transferir o dinheiro para... saiu de uma conta X para conta Y. Não é uma transação de venda, é só uma transferência de conta. E eu eu estava utilizando contas a receber, então lá eu conseguia dar entrada. E contas a pagar, eu conseguia dar saída. E aonde que eu mudo o dinheiro de uma conta para outra? Entendeu? Agora é engraçado, mas no momento que tava lá... Só que, pensa, no meio da confusão, né? Atendendo o cliente, aquele rolo de confusão, né? E tal. Aí passou tudo, deu 6 horas, né? Às 18 horas, tal, fechou. Aí eu sentei no computador e fiquei, mas não pode, tem que ter, tem que ter. Aí simplesmente eu abri o extrato e cliquei lá, tinha receita, despesa, transferência. Transferência, um botãozinho escrito transferência. Quando clicou em transferência, apareceu selecionar conta de saída para conta de destino. É igual o caso da nossa cliente aí que
A gente vai trazer nos próximos episódios aí, vai demorar um pouquinho ainda, mas a gente vai trazer aqui um estudo de caso bem legal de uma empresa que a gente está fazendo uma consultoria. É mais uma mentoria, na verdade, assim, detalhe por detalhe no negócio deles. E eu lembro da última reunião que a gente teve, eu mostrei lá a página inicial do sistema, e daí ela olhou assim, espantada num pedaço da tela lá que tinha lá assim, que mostrava os teus custos fixos e os custos, como é que Variáveis. chama? Os custos variáveis. Ela falou, nossa, mostra ali se eu lançar. Sim, se Mas você tem que lançar, lançar. isso, se você lançar lá tua conta de água, tua conta de energia, tua conta de internet, ele vai lá pro sistema numa parte que vai te mostrar, ó, isso aqui é custo fixo, o total é tanto. Variável, esse mês você teve tanto. Só que você tem que tirar um tempo, ir lá, aprender aquilo no sistema, estudar. É um tempo assim que, entre aspas, tu não vai trabalhar, né? Tu não vai estar lançando. É isso que a mente técnica do empreendedor, ele acha que ele sentar no computador e analisar a empresa dele é perda de tempo, né? Eu faço muito isso aqui na Caricanex na questão das artes ali no Photoshop. A gente usa um programa que é o Photoshop, que é de edição de imagem e tal, né? E ele é um programa, assim, muito complexo. Dá para fazer edições simplesinhas de cor, mas também dá para fazer edições muito complexas, né? E todo dia não, mas surge muito, assim, durante a semana, coisas que eu não sei fazer. E aí, paro de atender os clientes, paro de fazer as coisas, às vezes fico ali meia hora no YouTube aprendendo com quem sabe para resolver aquele problema, porque se eu resolvi aquilo, aprendi a fazer aquilo, eu simplesmente vou replicar aquilo para todos os meus outros clientes. E quando surgia algum problema com um colaborador teu, tu só fala, não, isso tu faz assim. Isso, Pronto. é coisa assim que tu nunca vai parar de aprender. Os programas vão estar sempre evoluindo, vão estar sempre criando coisas novas. E só a última parte sobre isso, tecnologia, um último exemplo do próprio VHSys, de novo, quando eles lançam Eu já atualizações, tava lembrando disso agora. quando eles Eles lançam avisam, né? atualizações, eles pô, mostram Desse tamanho assim um na tela. negócio ali que ocupa metade da tua tela. Olha só, temos atualizações no módulo financeiro, no módulo de vendas, não sei o quê. Clique E aqui veja. e veja tudo. Cara, eu clico lá e leio. Agora dá pra fazer tal coisa. Cara, não é perca de tempo Ah, não você... entendi. Liga lá, viu? Tal É, coisa. O cara vai te explicar. e os caras atendem lá e tal. E claro, deve ter em vários outros sistemas, por exemplo, o Bling, que é um sistema muito conhecido para quem tem e-commerce, né? Ele faz a integração com a tua loja online, então vendeu lá, ele lança automático o pedido ali. Depois dali, de lançado o pedido, só faz o controle financeiro, né? E ele também tem um central de ajuda, que chama, que tem tudo lá. É literalmente você só sentar e ler, estudar Mas tem que aquilo. ler, né? Mas tem que ler. Tem que ler. E aí o dono do negócio ou a pessoa do financeiro lá na empresa não faz isso, né? Então, dos 3 pilares aqui que a gente falou, processos, pessoas e tecnologia, as pessoas não estão aprendendo tecnologia. Às vezes até tem um processo pensado na mente dele, mas não entende da tecnologia e não tem quem faça, né? E essa parte da transferência é ideal. Tu já ouviu falar no termo sangrar caixa? Sangrar a caixa. Esse é o termo utilizado para o caixa normal, o caixa de dinheiro físico que tu recebe na empresa. Igual do mercado lá Exatamente. e tal. Como O funciona sangrar isso? caixa significa retirar o dinheiro físico do caixa e destinar para sua conta bancária, enfim, para onde você vai guardar. Mas aí, esse sangrar não é tirar tudo, né? Porque Não, tem que ter lá o troco, tem né? que ter o troco. É porque assim, se você recebe pouco dinheiro físico, você vai ser assaltado, né? Não desperta nem interesse, talvez, no assaltante. Agora, se é um lugar que tem muita movimentação de dinheiro, como é que tu vai sair depois fechando a loja 8 horas da noite e saindo para casa com os bolsos desse tamanho, assim, cheio de dinheiro? Então, Entendi. dependendo do teu fluxo de dinheiro no caixa, tu tem que fazer a sangria do caixa. Se é uma vez por dia, 2, 3 vezes, uma vez por semana, aí vai depender de cada negócio, né? Mas o sangrar caixa é retirar o dinheiro. Que é uma coisa totalmente diferente. E isso faz parte do fluxo de caixa, que é dinheiro que entra e dinheiro que sai. Tu viu como é importante tu saber onde é que está o dinheiro, né? Preciso pagar um boleto. Será que eu pago na conta X ou na conta Y? Ah, vamos pagar na conta X, que a conta Y está sem saldo ou está baixo. Então, quando tu tem todos esses dados na mão, você consegue pegar o teu negócio e direcionar para o melhor lugar possível. Tu tirou o dinheiro do caixa, então o que vai acontecer é que tem que ter uma transferência, né? O dinheiro já tinha entrado, ele só vai ser transferido. Ele não vai... no teu DRE lá,
Ele não vai contar como uma venda e uma despesa. Ele vai contar sempre, ele não vai fazer parte do demonstrativo de resultado. Ele é só um registro da movimentação Para financeira. você ter o histórico ali, entrou R$ 100, esse 100 foi transferido para outra conta. Isso lá vai dar 3 lançamentos, né? Um lançamento de entrada, entrou 100. Outro lançamento de saída de uma conta, que foi para outra, e outro de entrada da conta para ela. Então, um lançamento vira 3. Aí o cara pode achar, isso aí é muito complexo, não vou fazer um negócio desse aí. Se você não fizer, cara, a tua empresa não cresce, você não vai ter dados para analisar. Não é trabalho burro, é trabalho duro, né? Você tem que trabalhar para tua empresa crescer. No caixa, no livro caixa, você tem que escrever isso aí. No sistema, você dá 2, 3 cliques, né? No sistema é muito mais simples. Então, isso é para a gente entender o que é fluxo de caixa. Dinheiro que entra e dinheiro que sai. O fluxo financeiro, apesar de envolver dinheiro, é outra coisa. Outra coisa, tem nada a ver com fluxo de caixa, mas como que não? O fluxo financeiro, aí entra a parte de você trabalhar fornecedor, de você trabalhar a venda, de você trabalhar N coisas. Como que a gente fala? O melhor fluxo financeiro é o fluxo negativo. Negativo, porque não tá faltando dinheiro? Não necessariamente. Negativo porque eu tô com o dinheiro do cliente muito antes de eu começar a trabalhar, muito antes de eu começar a desempenhar o meu serviço. Então, eu vou fazer todo o processo da empresa utilizando o dinheiro já do cliente. Por que as compras online... Dá um exemplo mais claro aí. Vamos pegar uma compra no Mercado Livre. Mercado Livre. Você entrou lá, vou comprar essa caneca no Mercado Livre. Você olhou e tal, finalizar compra. Como que você faz? Você paga no cartão. Isso. Ou boleto. Mas você tem que pagar primeiro. Tem que pagar primeiro. A partir do momento que se confirma o pagamento, que o vendedor vai pegar a caneca, embalar e mandar para você. Perfeito? Entendi. Vamos supor que esse vendedor compre essa caneca do outro fornecedor, né? Lá no outro fornecedor, ele compra com 30 dias de prazo para pagar. Então você vai receber... o dinheiro. Vamos tratar um processinho só para entender bem certinho como funciona. Tá. Você vende o produto, primeiro você recebeu o dinheiro, despachou o produto, 30 dias depois você vai pagar o fornecedor. Então você ficou com 30 dias o dinheiro da venda no teu caixa da empresa. Esse dinheiro pode ser utilizado para pagar outros fornecedores, para pagar colaborador, para pagar N coisas, para depois chegar na data de pagar. Por isso que o dinheiro se multiplica. O mesmo R$1.000, R$2.000, você consegue fazer um monte de coisa com ele girando. Por isso que ele não pode ficar parado. Mas e aí como é que... deixa eu ver como é que eu vou falar. Como é que vai controlar isso para várias vendas, para várias compras? Eu vendo um monte de caneca e eu faço várias compras em vários fornecedores. Eu sei, é tu que controla essa parte aqui, então eu tô mais curioso para saber como é que... Esse detalhezinho de um produto, eu quis explicar bem de um produto para entender como é que funciona o processo realmente. Que é entrar dinheiro. Mas basicamente, a máquina girando é o famoso comprar com prazo e vender à vista. Então, tudo que eu compro, tudo que eu estou vendendo à vista. Então, está entrando dinheiro na empresa. E tudo que eu compro com prazo. Perfeito? Vamos supor que eu vendi R$10.000 hoje e recebi R$10.000 hoje. Certo? Mas desses R$10.000, eu comprei de fornecedor 5. Entendi. Para mim pagar com 30 e 60. Perfeito? Então, esse mês eu vendi 10.000. Gastei 5 e vendi 10. Daqui 30 dias, eu vou pagar a primeira parcela, que seria 2.500. Então, daqueles 10 que entraram, eu tenho 7.500. Perfeito? Tá começando a clarear agora. Perfeito? Entendi. No próximo mês, eu vendi mais 10. Então, eu comecei com 0, vendi 10. No próximo mês, eu paguei... Aquele primeiro mês sobrou 7.500 em caixa. Em caixa. Perfeito? No próximo mês eu vendi mais 10. Então eu tô com 17.500 em caixa. Comprei de novo os outros 5.000 com 30 e 60. No próximo mês eu vou ter a segunda parcela do primeiro mês da venda e a primeira parcela do segundo mês da venda. Então, em vez de pagar 2.500, eu vou ter 5.000 para pagar. Mas eu tenho 17.500 em caixa.
Agora Aí tudo faz sentido. Aí eu paguei os 5 mil. Por quê? Porque eu tinha dinheiro em caixa, paguei tranquilo. No próximo mês, eu vendi mais 10 mil. Então eu tinha 17.500, paguei 5, fiquei com 12.500. Vendi mais 10, foi para 22.500. Agora me fez sentido uma coisa aqui na cabeça, porque assim, se nesse caso aí tu tá falando que tá tudo bem. Tudo rodando redondinho. Tu tá vendendo, né? Cada vez tá subindo. E se fica um mês sem vender e você tem esse dinheiro em caixa, que, né, vamos falar bem claramente que caixa não é lucro, né? Não, é o capital de giro, né? O dinheiro tá na empresa para negociar. Isso, é porque muito dono confunde, né? Por exemplo, tenho 17.500, daí Tô nadando em dinheiro. olha lá na conta, tem 17.500, só que, claro, tem que ver o que tem para ser pago, né? Em primeiro lugar, tem que estar sabendo o que tem que ser pago. Então, se tu tem 5 mil, tá devendo 5 mil, então tu não tem 17 mil em caixa. Ele tá ali para ser usado, mas não é lucro, é dinheiro que tá no caixa. Isso, é dinheiro que tá no caixa para fazer a empresa funcionar, né? Aí, no terceiro mês, então, você foi para 22.500. Você tinha 2 parcelas passadas para pagar de 5 mil, mais a nova venda de 10,5, são 7.500. Mas de 22.500, tira 7.500, tem 15. Tu percebe que o teu caixa vai só aumentando? Sim, no caso de tudo funcionando corretamente. Funcionando corretamente, claro, né? Isso a gente tá dando um exemplo perfeito para entender a lógica da coisa, né? Então, quando você faz isso, você vai aumentando o teu caixa. Quando chega o dia de pagar o boleto, não tem problema nenhum, você tem saldo em caixa, você só vai lá no teu DDAzinho bonitinho, que é usar a tecnologia, acessar a conta, selecionar o boletinho e pagar. Você gera saldo para a empresa, para negócios, você fica seguro para uma emergência, quebrou minha máquina do nada, eu preciso consertar. Você tem dinheiro para isso. Tem dinheiro para pagar o imposto. Tem dinheiro para pagar o imposto. Eu ouço muito, cara, de amigos mesmo, assim, que prestam serviço ou que vendem. Eu vendi bem um mês aí, mas agora chegou o final do ano, tem que pagar todos os impostos. Cara, tu já tinha que pagar os impostos, não é uma novidade aquilo. Que imposto tem que entrar na conta, né? Tu sabe que eu nem sei as porcentagens, mas que seja 5, 7, 10%. Então, se tu vendeu 1.000, tu não vendeu 1.000. Tu vendeu 900. Agora, precifique o teu produto de um jeito que dê lucro, né? Mas o imposto não adianta discutir. Mas tá muito caro, tá não sei o quê. Não tava esperando, não tem como não tá esperando o imposto. O livro Mais Esperto que o Diabo, ele fala isso. Modifique o que tu pode e acostume-se com o que tu não pode. Não tem outro jeito. Então, quando tu faz isso, uma empresa que tem esse fluxo de caixa bem instaurado, tu já escutou os caras reclamando assim, meu patrão, hoje é dia 15, já não me pagou ainda. Entendeu? Tem muita empresa que ainda vive dessa forma, né, cara? Mas o que o empreendedor vai? Ele tem a ilusão na cabeça que ele lá comprar à vista, que ele vai ganhar 3% de desconto na compra. Ele tem a ilusão que de descapitalizar a empresa dele para ganhar esses 3% de desconto é lucro. E não é, porque o produto vai ficar parado ali. Se tivesse já sido vendido, não, daí é outro caso. Mas né? mesmo assim tem que tentar comprar. Comprar no prazo ainda é melhor. Às vezes, tu paga mais caro, mas é muito mais benéfico à empresa porque tu tem dinheiro para giro. Aí tu pensa assim, eu vou economizar 3% comprando à vista, certo? Aí do nada tu tem que pagar, quebrou uma máquina, tu tem que desembolsar o dinheiro. Daí tu não tem esse dinheiro, tu vai o quê? Vai lá e pega teu limitão de conta lá, né? Teu cheque especial, que custa quanto? 14%, 15%. Mas em alguns casos tem que valer a pena o desconto à vista. Tem algum caso que tem ou não tem que ter? Nunca Financeiramente falando, para ele ter vantagens, você tem que estar com muito caixa, entendeu? Porque se você tem muito caixa na empresa, vamos supor que você tenha 500 mil reais na empresa e teu giro mensal seja 10 mil. Então esses 500 mil te dá aí 50 meses de instabilidade. Aí beleza, você consegue comprar à vista para ganhar esse desconto porque você tem dinheiro, você não vai precisar pagar um cheque especial, você não vai precisar adiantar um cartão, você não vai precisar pagar um desconto de cheque. Aí com o decorrer do tempo, você vende isso e tal, aí você ganha uma margem. Mas pensando bem,
Isso se for um valor milionário. Se for um valor baixo, por que que tu vai ganhar? Por R$ 300, tu vai descapitalizar toda a empresa para ganhar 300 pila no final, sendo que tu pode ter esse dinheiro para trabalhar e talvez fazer uma venda, gastar no investimento vou em vez de ganhar R$ 300 na venda, vou aplicar 300 em marketing para me dar mais um retorno. Então, o dinheiro tem que ser trabalhado e não gastado, né? Eu acho Tem que que ser trabalhado. principalmente, ouvindo agora tu falar, acho que principalmente a questão de chegar num mês que não deu venda, né? Ou que Exatamente. diminuiu, caiu 40% das vendas esse mês. Se eu fiz uma compra à vista no mês passado, porque ia ganhar um descontinho, eu tirei muito dinheiro do caixa. E aí, não vendi, tenho que pagar ainda os funcionários, tenho que pagar o meu salário. Exatamente, tem E que pagar tudo eu ainda queria um pouquinho de divisão de lucro, né? lá no final. Além do salário, e aí não sobra, né? Então, realmente agora faz bastante sentido. Se tu tem muito caixa, tipo, muitos meses de sobrevivência vamos dizer que tu fique 5 meses sem vender e tu tem dinheiro para manter a empresa viva, ou até mais, né? É. Aí já é um caso de comprar à vista. Então sempre dá um jeito de comprar no prazo. Aí já entra um outro assunto, né? Que é como comprar no prazo, né? Às vezes o cara não tem um cartão de crédito ou não tem crédito para comprar num boleto, nos É, fornecedores, mas a é outra lógica, história. a lógica é essa, certo? Mas daí tem aquilo que a gente comentou. Modifica o que você pode, o que tu não pode e adapte-se, né? Mantém. E vai da habilidade do cara negociar com o fornecedor também, né? Então, quando eu comecei a oficina, eu não tinha esse crédito. Como que eu fiz o meu fluxo financeiro via cartão de crédito? Ia lá e comprava no cartão de crédito. E aí entra aquele assunto que nós falamos lá no começo da separação, né, da pessoa física da jurídica. Que até é por lei, né? Você não pode ter essa mistura, né? Se E não, aí nesse começo tu usava então teu cartão de crédito pessoal pessoal. para Até começar a dar o giro. porque a minha empresa no começo era um MEI, né? Então o cartão de crédito tinha um limite acho que de R$ 4.000, algo assim. Então, tu vai lá, R$ 4.000 em peça para uma empresa é nada, né? Tu vira em Pensando em peças de carro, assim, já. peça de carro, né? Aí, esse fluxo tu vai instaurando, ganhando conhecimento, até tu criar renome para os fornecedores chegarem e falarem assim: não, quero te vender, te dou 10% de desconto se tu me comprar 100 peças. Não, eu te compro as 100 peças, mas tu tem que me fazer 90 dias de prazo. Não, mas olha a contrapartida. Não, não, então eu não vou te comprar. O cara quer vender, né? Né, exatamente. Ele vai Então, ter que ceder de alguma no forma. processo de venda, falando pelo lado de cliente, você comprando, você tem que pensar que a outra parte, ela tem que te vender. Então, ela que tem que te prover benefícios de negociações para fazer você comprar. Aqui na Caricanex até hoje surgiu um caso, né? O cliente queria a entrega para o mês que vem, para o dia 15, se eu não me engano, do mês que vem, mas o pagamento 45 dias após a A entrega, entrega, né? então, são 60 dias. 60 dias para eu receber um produto que eu vou ter que entregar já e era uma quantidade Razoável, né? considerável para gente aqui. Então, eu poderia ficar com medo de perder essa venda. Não, beleza, pô, vamos fazer, né? Mas eu posso dar a minha contraproposta, né? Olha, eu posso fazer, foi o que a gente fez, né? Fez uma outra proposta para a empresa ali. Então, vai dessa tua habilidade de negociar para não ferir o caixa da empresa, né? Porque vamos supor, é que são 45 dias após a entrega, mas são 15 para fabricação. Então, na verdade, são 60 dias. É. São 60 dias. Aí você. Tu já tem que ter o produto para fabricar, né? Então, você não recebe esse dinheiro durante 60 dias e você tem custos a pagar. Se você não tiver caixa, você vai ter que usar um limite de cheque especial, pegar um dinheiro emprestado. Enfim, tu vai ter que dar teu jeito. É. Então, vamos supor que você tivesse R$ 300 de lucro nessa venda e você precisou usar o limite, então o teu lucro, na verdade, às vezes cai para 100. Entendeu? Como tudo é amarrado, então como... Agora, se você faz o contrário, que é receber à vista e vender a prazo, receber à vista e comprar a prazo, você nunca vai ter esse problema de te faltar dinheiro para você equilibrar as contas. Galera, o processo de controle de fluxo financeiro e fazer a análise posterior disso, né? Então, você só vai conseguir fazer análise se você tiver o controle, né? E tiver dados para E isso. tiver os dados. Então, mas essa taxa do meu cartão aqui, eu tô analisando, ó a palavra, né? Tô analisando aqui o mês de vendas, essa taxa do meu cartão aqui tá bem alta. Vou procurar outra Outro máquina, vou procurar outra máquina para negociar a taxa, ou vou entrar em contato com
esse fornecedor aqui de cartão, eu vou mostrar para ele, ó, o meu faturamento é tanto, será que a gente consegue negociar? Agora, se não tem esse dado, como é que você vai, né? Da onde que você vai tirar isso da cabeça? Será que a minha taxa está muito alta ou não, né? Vou ter que relacionar esse exemplo. Eu precifico lá tudo certinho, meus produtos, enfim. E para quem me compra à vista e paga no dinheiro ou no Pix, eu dou 10% de desconto, certo? E para quem paga no cartão, obviamente não tem desconto, a não ser que seja uma compra muito grande, daí a gente negocia e tal, né? Mas, um exemplo, eu dou 10%. Então, se eu vendo um produto que foi faturado em R$ 1.000 e o cara vai me pagar à vista, eu vendo para ele, então eu ganho R$ 900 dessa venda, porque eu dei 10% de desconto. Quando eu ia vender no cartão parcelado, eu pagava lá primeiro meus 3% lá de taxa, que é o que tem que pagar, e, por exemplo, eu conseguia dar para ele 3, 4 parcelas, eu não conseguia dar um prazo muito grande, porque eu precisava receber aquele dinheiro. Se eu dou um prazo muito grande, eu não consigo. Aí eu ficava procurando meios e tal, até que me surgiu uma outra operadora, que o que ela faz? Ela me paga com um dia de diferença, então o que eu vendo hoje, amanhã está na minha conta, certo? E ela tem uma taxa crescente. Por exemplo, 3% para venda uma vista, 3,5% para 2 vezes, 3, 4% para 4 vezes, assim por diante. Mas a taxa máxima dela é 7,3%. Então, se eu vender para o meu cliente R$ 1.000 em 12 vezes, é mais vantajoso para mim do que eu vender à vista no Pix. Ô, louco. Olha, por quê? Porque se ela vai me descontar 7,3%, de R$ 1.000 eu vou receber 925 e uns quebrados. No Pix à vista eu receberia 900. Então, E o cliente sai bem mais faceiro porque tá pagando parcelado, algo que ele não precisou descapitalizar o fluxo de caixa dele. exatamente. Então, por isso que o dono da empresa tem que ter tempo para procurar esse tipo de coisa. Então, qualquer trabalho na minha empresa, eu faço em 12 vezes sem juros. Nossa, mas como tu consegue? Porque eu analiso meu fluxo financeiro, eu analiso minhas vendas. E agora teve um caso aí que uma amiga nossa, um dia que nós estávamos num restaurante conversando, e ela falou como que ela queria colocar o cartão e tal, mas como é que ela ia fazer isso, né? E é uma coisa que, inclusive, é uma prática que não pode ser feita. É você, por exemplo, você tem um serviço lá que custa R$ 100, e aí o cliente pede, eu quero no cartão. Aí você fala assim, no cartão fica 120. 110, 120. Você não pode fazer isso. É contra a lei você diferenciar preço para um meio de pagamento. Agora, o que é possível é você fazer uma promoção, que é a tua promoção que está sempre ativa na loja, que é quem paga em dinheiro ou ganha um Pix, desconto. ganha um desconto. Que é o normal do à vista as pessoas pedirem desconto, né? Isso é possível ser feito. Agora, o que aconteceu no caso dela ali? Eu tenho que fazer o meu serviço no mínimo a R$ 100, senão não me dá lucro. Só que ela não pensou nessa taxa do cartão. E se as pessoas pedirem no cartão, daí eu não vou ter lucro, porque eu não posso pedir mais dinheiro porque é no cartão. Então, o que está errado? É a forma de precificar, a forma de precificar o serviço, né? Não é a taxa do cartão que é a vilã do negócio, né? E para tu ver como tudo vai se encaixando, eu vendendo no cartão, eu tenho mais lucro do que vendendo dinheiro à vista ou no Pix. Para o meu cliente, ele não descapitaliza, então já se tornou um diferencial. Outras oficinas, o cara chega lá um motor, que é um valor mais alto, né? 7, 8 mil reais, 5 mil reais. Do nada, assim, quando estraga, dói o coração. É meio salgado, assim, né? Gastar esse Aí dinheiro. chega lá, o cara fala assim, não, consigo te fazer a metade agora e metade na saída do carro. Ou, tu parcela no cartão, parcela em 2 vezes, 3 vezes. Tipo, se o cara não tem 5 mil para dar à vista, ele não vai ter que pagar 2.500. Agora dele chega no meu oficina, tu faz motor para mim? Faço. Quanto custa? Vamos supor, vamos arredondar o valor, né? 6 mil reais. E como é que tu faz? Tu faz em 12 no cartão. 12 de 500 pila? Isso, 12 de 500 pila. Tá, mas não. Tu pega o carro prontinho, passa o cartão, 12 de 500 pila. O cara tem um pepino que é gigantão, que vai afetar o caixa dele que não tá esperando. Ele vai lá, eu resolvo para ele, parcela no cartão e ele sai pagando 500 pila por mês, bem tranquilo. Mas ele ainda tem a opção, se ele quiser, pagar à vista. Pagar à vista e ganhar 10% de desconto. Aí é literalmente o problema dele. Exatamente. Aí é as opções que eu tenho para ofertar para ele e que ele pode me receber.
escolher, né? E, por outro lado, eu vendendo no cartão, no outro dia minha conta tá lá. Então, se eu tenho boletos para pagar no outro dia, não tem problema. Eu fiz as vendas, tá lá o dinheiro. Mas é isso aí, galera. Já estamos aí com quase 1 hora de episódio falando sobre isso. Esse assunto acho que rende mais ainda, né? Se a gente continuar falando, a gente vai tratar mais a fundo ainda. Vai falar muita coisa sobre financeiro aqui, sobre precificação e tudo mais. Mas uma coisa que você falou ali que já é algo que a gente vai falar num próximo episódio aí, que já está programado, não sei exatamente qual episódio, mas é os diferenciais da empresa, né? Exatamente. 12 vezes sem juros, então é um diferencial, Não é qualquer né? um que faz. Pode procurar aí na região. Propaganda aqui do Da próprio Automecânica negócio, São Miguel, do né? Automecânica São Miguel no podcast. É isso aí, né? Tá valendo. Então, o que é diferencial, né? E o que é característica do negócio, gente. Tem coisas que o cara acha que é um diferencial do negócio dele. Não, é só uma característica daquele prestação Qualidade, de serviço, né? Qualidade né? não é um diferencial. Qualidade você tem que ofertar, né? Qualidade é o mínimo, É né? o mínimo que se espera. Mas a gente vai tratar desse assunto aí bem a fundo. Pessoal, então acho que hoje vamos ficando por aqui. Ou você tem alguma consideração a mais a fazer aí? A minha consideração é: compre com prazo e venda à vista. Compre a prazo e venda à vista. Anota essa Ou aí. se Essa quiser aí no popular aí, ó, venda à vista e compra fiado. Venda à vista e compre fiado. E, Hashtag venda à vista e compre fiado. e principalmente controle seu dinheiro, né? Faça análise do seu dinheiro. Eu acho que a gente nem conseguiu entrar tanto aqui, o tempo foi curto, mas na separação, né, do dinheiro do dono da empresa, né, não pagar as contas pessoais com o dinheiro da empresa, mas a gente vai tratando disso mais pra frente nos próximos episódios. Perfeito. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com seu amigo, passa pra frente, manda pra aquele cara que precisa fazer isso, que tu sabe que tem um negocinho lá. Às vezes o cara não tem controle nenhum, né? Compartilha, gente. Compartilha esse conteúdo aí. A gente tá no YouTube, estamos também no Spotify. Só você procurar lá empresa.deverdade no Instagram que você encontra a gente lá. Ativa o sininho, né? Porque quando sai episódio novo já tá avisado. Isso, O Instagram exatamente. tem isso, o Facebook, desculpa. O YouTube tem isso de avisar e o Spotify agora também tem a opção de você ativar o sininho. Quando é carregar no episódio novo, ele avisa. Essa eu não sabia. Tem o seguir lá, que é seguir o canal. O podcast. E do ladinho tem um sininho que você ativou lá. Essa aí eu não sabia, não lia o que tá escrito lá no sistema. Aprendi hoje no podcast. Então segue lá, procura a gente no Facebook, Rodrigo Gomes Santos só. E eu sou o Jean Reis. E também segue o Instagram, empresa.deverdade, que a gente tá sempre postando alguma coisa bacana pra ti lá. Chegando lá no Instagram já encontra todo o nosso contato, já tem tudo lá. Já tem os links do canal e tudo mais. É isso aí, galera. Até a próxima semana, que o episódio ainda não sabemos qual vai ser, mas a gente segredo. A gente vai contando aí durante a semana no Instagram ou nas nossas redes sociais. Perfeito. Abraço. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.